Boa tarde, na graça e paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs, passando aqui para trazer uma palavra, né? Uma palavra de consolo, de conforto. Vamos louvar a Deus, vamos orar um pouco, depois vamos começar aqui, né? A palavra de Deus. Hoje eu vou trabalhar com vocês, vou estar trazendo a palavra de Jó, né? Do capítulo 42, mas vamos orar e vamos louvar. Amém? Maravilhoso Deus, Pai amado, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, santo, santo Tu és. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, por esse dia, pelo sol, pelo alimento, pelo sustento. Ó Pai, clamamos misericórdia a Ti. Ó Deus amado, Deus altíssimo, Deus todo-poderoso. Tu és o eterno, Senhor. Sabemos que Tu está no controle de tudo. Pai amado, te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Sonda o nosso coração, tira tudo aquilo que não te agrada, Pai, que tem dentro de nós. Ó, Pai amado, nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, que Tua palavra, Pai, venha nesse momento, Pai. Eu abro minha boca, que o Espírito Santo de Deus fale por mim, que Tua palavra, Pai, venha trazer consolo e conforto, Pai, a pessoas nesse momento tão difícil, né? Momento esse, Pai, quantas famílias têm perdido seus entes queridos, Pai, para essa doença, para esse Covid, meu Pai, para essa virose, meu Pai, que não é só uma virose, Pai, nós sabemos, Senhor, que é uma pandemia, né? Mas cremos, Senhor, Tu está no controle de tudo. Então, nesse momento, Pai, nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vamos estar aqui, vamos louvar a Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Tu és grandioso, Senhor. Te louvamos por isso, meu Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Oh, Senhor Jesus. Meu maior prazer estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, o rio deste amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, o rio deste amor. Derrama, Senhor, Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor, aqui, meu Pai, nesse lugar, aqui na minha casa, mas também derrama, Pai, Tua glória e Tua Shekinah em cada lar, meu Pai, em cada família, Senhor, não só do nosso país, mas em toda a terra. Derrama Tuas misericórdias, Senhor, em toda a terra. Pai amado, a Tua palavra diz aqui em Jó, né, no capítulo 42, assim diz a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Então, amados, veja que aqui nesse capítulo aqui, no versículo de 1 a 6, do capítulo 42 de Jó, é o diálogo, né, onde Deus, né, começa a falar com Jó, né, através, no meio de um redemoinho, e Jó foi completamente se humilhado e ele se arrependeu, porque Jó, né, naquela, digamos assim, naquela discussão com os amigos, né, os amigos, cada um querendo falar alguma coisa para defender a Deus, né, para acusar Jó, que Jó estava no pecado, por estar sofrendo tanto, né? Mas Jó fez muito questionamento mesmo a Deus. E quando Deus veio, né, que também jogou muitas questões para Jó, aí Jó percebeu que para Deus nada é impossível, né? Porque aqui na outra tradução, aqui diz o seguinte: eu reconheço que para ti nada é impossível, então nada para Deus é impossível, né? E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, quando Deus quer, que é da vontade dele, nada é impedido. Nada pode impedir, porque Deus está no controle de tudo, da nossa vida, né? E a gente pode ver nesse momento de pandemia, tem pessoas que pegam o coronavírus e é muito rápido. Hoje mesmo eu estou aqui consternada, estou triste, porque um colega, ele foi entubado ontem e hoje já foi sepultamento. Então, tudo muito rápido. E teve uma outra também pessoa, né, de conhecimento próximo da gente, que também foi muita gente orando, mas muitas pessoas orando, e ele também se foi, né? E já teve outros também conhecidos nossos que, diante dos médicos, né, não tinha mais jeito e viveu, né? Então isso quer dizer o quê? Isso a gente entende que tudo está no controle de Deus. E aqui, no capítulo 42 de Jó, isso é muito, muito evidente. Porque quando Jó diz, eu reconhecia que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas, mas eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Então, amados, aqui a gente compreende que tudo está no controle de Deus, que tudo está na vontade de Deus, que para Deus nada é impossível, né? Que os planos dele não podem ser frustrados, que quando ele quer, né, ele faz, e que muitas vezes nós não entendemos, né? Nós não entendemos, e a morte é algo assim que é difícil, e esse momento é um momento difícil de não, assim, de trazer muitas indagações, de não compreendermos, mas a palavra de Deus aqui, ela deixa isso muito evidente para a gente, né? Porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que dias maus, né? Que os dias são maus, que muitas tribulações, a palavra de Deus, quando mesmo diante das tribulações, nós temos que louvar e agradecer a Deus. E é um momento, amados, que nós estamos, que não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Nós já sabemos isso, porque só a Deus pertence o amanhã, né? O amanhã nós temos que viver o hoje. Mas diante dessa situação de pandemia, nós não sabemos. Tem pessoas que não entendemos, rapidamente vai para um tubo e já passa um dia só e já vai embora, né? Já parte. E aí, assim, eu quero assim trazer para as famílias enlutadas nessa palavra, para que possamos entender, né? Entender digamos assim, a permissão de Deus. Porque também sabemos que nem tudo é da vontade de Deus, mas tudo é permitido. Então Deus, ele permite tudo. Nós sabemos disso. Até uma folha que cai é pela permissão de Deus. Nossos cabelos, um fiozinho que cresce, tudo é
permitido por Deus. Nada, nada, nada deixa de ser permitido por Ele. E aí, muitas vezes, é difícil de entendermos isso, né? E aí, quando nós vamos lá para o Salmo 121, quando nós vamos lá para o Salmo 121, aqui a palavra diz o seguinte: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, que está sempre alerta e não deixará que você caia, né? Então, amados, somente o Senhor. Nós temos que todos os dias mesmo clamar, nos debruçar, nos jogar, clamar pela misericórdia dele, pela compaixão dele, porque só o Senhor. No momento desse, só o Senhor. E aí eu até já trouxe muitas reflexões com algumas irmãs, irmãos, sobre essa situação, né? Porque tem pessoas que tá assim difícil aceitar a partida, né, do ente querido. Eu tô assim, estamos em oração por famílias enlutadas e tá muito difícil as famílias. E nós sabemos quão é difícil, né? Nós sabemos quão é difícil aceitar a morte, né? Aceitar a partida do outro muito precocemente, né? Mas a gente compreende que Deus está no controle, que Deus está permitindo tudo. E a gente, embora se torne algo assim, diante de tudo, puxa, por quê? Né? Aí a gente muitas vezes podemos indagar, mas se tivesse feito isso, tivesse feito assado, tivesse tomado isso, tomado aquilo. Claro, o Senhor, ele tá ali, fazendo a parte dele, né? A gente pede, clama a misericórdia e ele dá a quem ele quer. Lá em Jeremias fala que a misericórdia e a compaixão do Senhor, ele dá a quem ele quer. E os planos dele, só ele que sabe. Então, o que nós temos que fazer é buscar pedir a Deus para aceitarmos, né, aquilo que ele está permitindo na nossa vida, né? Aquilo que ele está permitindo passarmos por essas tribulações, passarmos por dores, passarmos por perdas de ente querido. Porque o que nós temos que fazer é somente isso, né? Buscar, indagar, questionar. Não. Deus, ele que sabe todas as coisas, os planos são deles, somente dele o plano, né? E a gente só tem mesmo que buscar compreender, buscar entender, embora saibamos que não é fácil, embora saibamos que filhos perdendo mãe, perdendo pai, perdendo irmãos, perdendo tios, mãe perdendo filho, esposa perdendo esposo, é uma dor muito grande, amigo perdendo amigos, são muitas famílias devastadas, né? E aí eu vejo que assim, a palavra de Deus, ela, quando eu faço a leitura lá em Êxodo, né, e a gente vê naquele texto onde Deus orienta as famílias aí para ficar nas suas casas, né, passar o sangue do cordeiro na porta, que o anjo da morte, aquele que tiver no umbral da porta o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai, né, matar o primogênito. E aí as famílias, né, aqueles que dos judeus foram poupadas, né, dos seus primogênitos. Também vemos lá em Gênesis, quando aquela parte de Noé fazendo, né, construindo a arca, que foram muitos anos, 100 anos de construção de arca, e ele falando, né, sobre o dilúvio, ele falando que Deus, né, a missão que foi dada para ele por Deus, e as pessoas não acreditavam, e as pessoas casavam-se, davam casamento, até que o dia chegou e Noé estava pronto, né, conforme Deus orientou. E nós estamos vendo hoje que, diante dessa pandemia, que estamos sendo orientados, né, a termos todos os cuidados, a ficarmos em casa. E aqueles que não podem ficar em casa, ter todos os cuidados, mas na realidade a gente está vendo que não é isso, as pessoas não estão levando a sério, não estão percebendo que, de fato, esse vírus não é só uma virose, esse vírus não é só uma gripezinha, esse vírus, ele pode ser letal para alguns, né? Pode ser letal para alguns. Então, Deus está querendo o quê?
que nos voltemos para Ele, que fiquemos realmente com nossa família, que possamos buscar, que possamos nos arrepender cada vez mais do nosso pecado, né? Que possamos clamar mais por misericórdia para Ele, né? Que nos arrependemos, porque pecamos todos os dias. Veja que Jó aqui diz que né? Ele pensava que conhecia Deus, né? Na verdade, aqui na colocação de Jó, ele pensava conhecer Deus só de ouvir falar. Olha como ele diz, né? Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei das coisas que eu não compreendia, coisas que não eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Então, Jó se vergonhou, Jó se arrependeu, ele diz: por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinza. Então veja que Jó se arrependeu, porque diante dos olhos de Deus, Jó era o homem mais justo da terra. Então você imagina Jó sendo justo, mas mesmo diante, né, de ser o homem mais justo diante dos olhos de Deus, é um pecador. E nós pecamos a cada minuto. Nós temos que nos arrepender a cada minuto do nosso pecado e cada vez mais buscar ao Senhor, cada vez mais estar na presença de Deus, cada vez mais tirar mais nosso tempo realmente. E esse momento é o momento que as pessoas precisam se voltar mais para Deus, buscar, ter fé, ter confiança no Senhor, porque a nossa morada não é aqui. É entregar o nosso coração, realmente, é orar com fé, com esperança, e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador em nossa vida. É como a palavra de Deus fala lá em João 14, né? Em João 14, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele quer que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele quer verdadeiros adoradores, que possamos verdadeiramente adorar o Senhor. Então, amados, é um momento difícil e eu passo aqui para deixar, assim, a minha solidariedade, o meu abraço fraterno, aquelas pessoas que estão enlutadas, porque eu sei que a dor é grande, que não é fácil, que só o Senhor para consolar, só o Senhor para fortalecer, que por mais que nós possamos falar, nenhuma palavra vai trazer o consolo a nenhum membro que perdeu seus entes queridos, porque somente o Senhor Jesus pode confortar, somente Ele pode fortalecer. Mas nós temos que louvar a Deus diante das tribulações. Temos que buscar, porque é buscando o Senhor que Ele nos fortalece. É buscando a Deus todos os dias que Ele nos consola. E aí eu queria trazer para vocês, né, esses versículos aqui, e eu vou mostrar aqui a vocês, né, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com toda a minha força, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. A oração é o caminho para a intimidade com o Pai, Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor para nos fortalecer diante de esse momento tão atribulado. Por isso devemos dar graças a Deus. Graças te damos, ó Deus. Graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Porque mesmo diante de tudo que está acontecendo, o Senhor é maravilhoso. Mesmo diante de tudo isso, o Senhor é bondoso. Mesmo diante de tudo isso, o Senhor é misericordioso. Porque só Ele para trazer o conforto para cada família. Só Ele para consolar cada família. E essa pandemia, ela não está trazendo só a dor da perda, né? Só a dor daqueles que perderam seus entes queridos, né? Mas também está trazendo a fome, né?
está trazendo depressão, ansiedade. Aí, amados, a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 5. Mateus 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurado. Mateus 5, deixa eu pegar aqui, porque eu gosto sempre de falar mesmo na palavra. Mateus 5. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então, amados, nós precisamos do Senhor a cada minuto. Nós dependemos do Senhor. Nós não somos nada, nós somos pó. Somente dele dependemos. Só dele. Nada, nada. Não podemos confiar em mais ninguém. Só no Senhor. Só ele. E a palavra dele diz o seguinte: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, nesse momento, choramos com aqueles que estão chorando. Choramos com aqueles que perderam seus entes queridos. Choramos com aqueles que estão com fome. Né? A palavra de Deus diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então, que possamos cada vez mais viver na simplicidade, né? Que possamos ser humildes de coração, que o nosso coração esteja mais na humildade, reconhecendo que dependemos do Senhor, que não somos nada, que é um sopro, porque essa doença da Covid, quando ela é letal com tamanha rapidez que uma semana, com 2 semanas, a pessoa já não está mais. Vai para o tubo, no dia seguinte já muitas vezes não está mais. E a palavra de Deus também diz que felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeita. Então, que possamos cada vez mais, né, pedimos ajuda a Deus, ao Senhor Jesus, para que possamos cada vez mais estar na presença dele. Pedimos ajuda ao Senhor para que possamos limpar o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus fale conosco da sua vontade, do seu querer na nossa vida, que possamos cada vez mais, todos os dias, estar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E aí, amados, eu quero aqui apontar algo para vocês sobre essa questão da misericórdia. Que possamos, cada um de nós, adotarmos uma família, né? Ajudarmos famílias necessitadas. E nós estamos vendo campanhas aí, pessoas recolhendo, né, donativos, recolhendo roupa, recolhendo alimentos perecíveis, não perecíveis, e aí, às vezes mandam para o Nordeste, para outros estados. Mas nós, em cada cidade que estivermos, em cada bairro, possamos adotar famílias. Então, na rua, juntar-se 2, 3 pessoas naquela rua, ver qual a família que está necessitada e que possamos adotar. Porque cada um dando um pouco, a fome, ela tá todos os dias. A pessoa tem que comer todo dia, não come hoje para comer daqui uma semana, não. Todo dia ela tem que comer. E a realidade é que tem pessoas que estão sem comer, que não tem seu alimento, que perdeu seu trabalho, que está desempregado e que não tem nenhum dinheiro para comprar nem o pão. Que possamos, né? Que possamos nos juntar, que possamos realmente, eu até digo assim, adotar uma família. Não eu sozinha, não você sozinho, mas juntos, numa mesma rua, possamos ver naquela rua quem está necessitado e possamos juntos estar dividindo, estar cooperando, estar contribuindo para que aquela pessoa tenha o seu alimento. Né? Porque muitas vezes quando nós mandamos, doamos, né? E aí fica outros, encargo de outros, de qualquer modo gera um custo, né? Gera um custo de transportar, gera um custo para armazenar, então tudo gera custo. Mas se em cada cidade desse país, em cada bairro das cidades desse país, as pessoas tiverem misericórdia das outras, tiverem amor, tiverem compaixão,
e possam ver dentre os seus vizinhos que estão precisados e possam buscar ajudá-los, ficaria mais fácil. Porque, é claro, nós temos que esperar o governo, mas a gente vê como está a situação no nosso país, né? Com vacinas lentas, com desemprego grande, com medidas de assistência social, de política social, né? Muito irrisória. E ainda temos que louvar e agradecer a Deus por ter esse auxílio emergencial, mesmo com a quantia tão irrisória que é, porque diante do custo que está, né, dos preços que está altíssimo, da alimentação que está altíssimo, os preços, mas ainda temos que louvar e agradecer a Deus por isso. Eu creio que a pessoa que recebe esse auxílio, ele louva e agradece a Deus, porque vai ajudá-lo, né, e pôr o alimento dentro de casa. Porque a fome não é fácil. Sentir fome, não ter o que comer, são medidas que precisamos ajudar, porque é uma situação muito, mas muito difícil. Então, você imagina a família perde entes queridos e ainda se encontra nessa situação de fome, né, de miséria. E aí a palavra de Deus diz, amado, né, que felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Então temos que pedir a Deus, Senhor, limpa nosso coração, purifica, nos torna um coração puro, um coração amável, um coração bondoso, um coração, né, cheio de amor. A palavra de Deus também diz: feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará com seus filhos. E aí, amados, aqui algo é bem difícil, mesmo só a paz do Senhor que excede todo entendimento. Por isso tem que pedir a Deus, Senhor, enche nosso coração de paz. Porque diante de tanta tribulação, diante de pessoas com fome, diante de tanta morte, a gente vê que com certeza tem responsáveis, né? A gente vê que tem pessoas aí, né, que poderia, né, quando a gente fala da questão política, e a gente vê o quê? Eu vejo hoje que nosso país está dividido, que nosso país, o Deus é a política. Então as pessoas estão muito envolvidas com política, né, e em política partidária mesmo, e isso é um entrave, isso atrasa, porque nesse momento nós temos que nos unirmos, nesse momento temos que buscar o quê? Estar todos juntos, em amor, em união, um pelos outros, porque nós não somos nada nessa vida. E nós dependemos do Senhor. E Ele faz o que Ele quer. Então nós temos que encher nosso coração de amor e de paz. E aí quando aqui a palavra de Deus diz que felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará com seus filhos. Então temos que pedir muita sabedoria a Deus, para nesse momento tão turbulento, Ele trazer paz no nosso coração e também nós possamos também levar a paz às outras pessoas.